Alô, alunos e alunas do Humanas em Foco, eu sou o professor Cícero Barata e estou mais uma vez aqui para que a gente possa dar continuidade ao nosso projeto Enem e Vestibulares. Se você lembra bem, os últimos assuntos das nossas aulas foi em relação à crise do Segundo Reinado. A gente saiu mostrando o motivo que o Segundo Reinado ia começar a entrar em crise. Pois bem, a aula de hoje, o assunto especial da aula de hoje, é o principal conflito que o Brasil vai ser peça fundamental e o maior conflito que o Brasil já se envolveu aqui na América. O assunto da aula de hoje é a Guerra do Paraguai. Quando a gente para observar, meu caro aluno, quando a gente diz assim, o Segundo Reinado é um período de 49 anos de história, só foi coisas boas, coisas ruins? Não, a gente tem que parar e saber dividir esse tempo. Eu já disse para vocês que é necessário a gente saber dividir o Segundo Reinado. Primeiro momento, você tem que lembrar o seguinte, que de 1840 até 1850, esse primeiro momento é o que a gente chama de formação do Segundo Reinado. A gente está na formação, certo? Então a gente está formando o Segundo Reinado. O segundo momento, que a gente vai pegar de 1850 até 1870, vai ser o apogeu do Segundo Reinado. É quando a gente vai ter o aparecimento do café, é quando o café começa a comandar a nossa economia, é quando a gente pega aquele período da estabilidade, da Pax, sem conflito nenhum. Porque Dom Pedro II fez aquela estabilidade política. Ele tinha criado o sistema do parlamentarismo, por isso aquela imagem que é importante, essa imagem aqui, do Dom Pedro II segurando uma balança, mostrando estabilidade, que ele controlava todos os poderes e ao mesmo tempo ele tinha uma estabilidade econômica. Por que, Barata? Por causa desse produto aqui, que a gente vai chamar o café. Mas tem um detalhe, existiu a crise do Segundo Reinado, que de fato vai começar a partir de 1870. É necessário que a gente possa parar para observar o seguinte, o que fez o Segundo Reinado entrar em crise? Qual foi o motivo, de fato, que fez o Segundo Reinado a entrar em crise? É isso que a gente tem que parar para observar. Porque, em primeiro lugar, quando você para e vê, não é somente um único motivo, não só foi a questão da abolição da escravidão em 88 que fez o Segundo Reinado acabar, não. Se você olhar, foram vários motivos. Primeiro motivo, a questão Christian. A questão Christian foi aquele rompimento político entre Brasil e Inglaterra, feito por outros motivos. Aí depois você vai ter a questão abolicionista, porque o Brasil ele vai começar lentamente a fazer o processo abolicionista, motivado por vários fatores, pelo mercado inglês, pela questão do negro, que é também um fator importante. O outro fator foi a questão militar. Os militares, eles estavam querendo participação, cara. Observe, eles queriam participação política. E eles começaram a ver que eles eram fundamental na organização do Estado. E mais um fator, qual seria, Barata? A questão religiosa. E aí, é necessário a gente entender o seguinte. A Guerra do Paraguai, ela está acontecendo simultaneamente, juntamente com essas crises aqui. Porque se você for olhar, não tem essa ordem. Primeiro foi essa crise, depois essa crise, depois essa crise. Não. Foram tudo praticamente simultâneo. A primeira crise, de fato, foi a questão Christian, que fez aquele rompimento político. Mas é necessário que o aluno possa entender que a Guerra do Paraguai ela foi fundamental para que pudesse gerar o que a gente chama de questão militar. Por que, Barata? O que foi essa Guerra do Paraguai? Como eu já tinha falado anteriormente, a Guerra do Paraguai foi o maior conflito bélico aqui das Américas, o qual o Brasil se envolveu. Foi uma briga entre Brasil, Argentina e Uruguai contra um único país, o Paraguai. Agora, para que a gente entenda o motivo dessa briga, é necessário a gente tentar voltar um pouquinho na história. Então vamos voltar um pouquinho aqui à história. Veja bem,
O Paraguai, ele era um país controlado por um cara chamado Solano Lopes, um ditador que acreditava no fortalecimento interno. O Paraguai ele seria um dos poucos países dentro da América que não dependia do comércio com os ingleses. Ele tinha uma produção própria, estava crescendo, tinha uma estabilidade econômica, tinha um governo centralizado e um governo forte. Pois bem, o Paraguai estava crescendo economicamente, estava com indústria forte e começou a gerar excedentes. Aí eu pergunto, se você tem uma empresa, a sua empresa começa a fabricar alguma coisa, e essa empresa, ela começa a fabricar demais, ela começa a fabricar muito, o que é necessário fazer? Encontrar um novo mercado consumidor. O Paraguai, ele estava querendo exportar, ele estava querendo vender suas mercadorias para fora. O problema era o seguinte, que o Paraguai, ele não tem saída para o mar. Ou tem? Para aí para observar. Será que o Paraguai tem alguma saída para o mar? Não, né? Se você observar, o Paraguai, ele não tem uma saída para o mar. E naquela época, minha gente, Santos Dumont ainda não estava vivo. Né? Santos Dumont ele ainda não estava vivo. Lembrem, Santos Dumont foi homenageado na abertura das Olimpíadas e no seu encerramento. Né? O grande brasileiro Santos Dumont, o inventor do avião para nós brasileiros. Pois bem, Santos Dumont ainda não estava vivo. Se Santos Dumont não estava vivo, como era que ele ia conseguir tirar a mercadoria que ele produzia pelo ar? Não tinha como. Foi então aí que Solano Lopes começou a pensar, como é que eu vou tirar, como é que eu vou exportar? Ele disse, eu tenho que ter uma saída para o mar. Foi quando ele pensou, se eu atacar o Brasil, invadir o Brasil, até a região do Mato Grosso, eu vou ter acesso ao Rio da Prata. E assim eu vou ter acesso ao mar, porque era um rio navegável. A ideia dele seria essa. O problema é que Solano Lopes sabia que se entrasse em guerra contra o Brasil, Uruguai e Argentina iriam tomar as dores. Pois bem, ele aguardou o momento certo, a hora certa, até o momento que do outro lado estava acontecendo um outro problema. Vamos para cá? Aqui você tem a República do Uruguai. A República Oriental do Uruguai, minha gente, é uma república o qual ela tinha sido formada há pouco tempo, dentro daquele processo de separação do território brasileiro. Lembrem que o Uruguai é a antiga região da Cisplatina e que pertencia ao Brasil. Foi durante o governo de Dom Pedro I que o Brasil perdeu o poderio sobre a Cisplatina e que acabou se transformando em independente e acabou se transformando no Uruguai. Pois bem, o Uruguai, assim como todas as outras antigas províncias da América Espanhola, estava independente e era republicano. E ali estava tendo um processo eleitoral. A Argentina, os argentinos, eles tinham um grande sonho de tentar formar um reino da prata, um antigo reino da prata, unir, ficar forte, e precisava se unir com o Uruguai. Para isso, a Argentina decidiu interferir nas eleições do Uruguai e acabou apoiando um partido dentro do Uruguai. Qual foi o partido? Pergunta a você, aluno. 5 segundos. Soube não? Pois eu vou lhe dar uma chance aqui. Dentro daquelas disputas eleitorais, existiam 2 partidos políticos, 2 grupos políticos. Um grupo seria os blancos e o outro grupo seria os colorados. Qual desses 2 grupos aqui a Argentina apoiou? Beleza! Quem falou os blancos acertou. A Argentina, minha gente, ela acabou apoiando o grupo dos blancos. Ela apoiou o grupo dos blancos, que eram grandes proprietários rurais, com o intuito de poder um dia unificar aqueles territórios, fazer um grande reino, fazer uma grande nação. O Brasil, Dom Pedro II, ficou meio que assustado, porque ele queria ser o único império, ele queria ter a maior nação, maior controle. Vejam que o Brasil ele é o 5º país em termos de dimensão territorial. Ele não queria uma concorrência aqui na América do Sul. E o Dom Pedro II também decidiu interferir, decidiu apoiar para a presidência o grupo dos colorados. Os colorados eram os comerciantes de Montevidéu. Lembrem que o Brasil ele teve que fazer uma interferência no Uruguai. Isso acabou gerando uma disputa política
entre Brasil, Argentina e Uruguai. Solano Lopes, então, aproveitou esse exato momento. Por quê, professor? Ele pegou e disse, cara, se eu invadir agora o Brasil, nem a Argentina nem o Uruguai irão defender o território brasileiro. É o meu momento. Ele decidiu, então, invadir a região do Mato Grosso. A região do Mato Grosso vai ser conquistada pelos paraguaios que tinham um exército forte. O Brasil não tinha um exército, o Brasil não tinha condição de combater. Porque lembrem que lá no período regencial, período antes do Segundo Reinado, para tentar diminuir as despesas do Estado, o governo brasileiro criou um negócio que a gente chama de Guarda Nacional, que acabou originando os coronéis. Então nós não tínhamos um exército formado para combater o Paraguai. Nesse momento, os ingleses vão entrar na história. Os paraguaios, que era uma nação totalmente independente, uma nação industrializada, uma nação forte, teria conquistado a região do Mato Grosso. Os ingleses chegaram para Dom Pedro II tentando fechar um acordo de paz, acabar com a questão Christian. Mas para isso, Dom Pedro II teria que reconhecer que estava errado e deveria pedir desculpas ao governo inglês. Dom Pedro II não fizeram. Foi então levantada a questão de se criar um tribunal internacional. Um tribunal no qual você teria o rei da Bélgica para julgar quem estaria certo. E aquele que ele julgasse acabaria tendo que pedir desculpa. Aquele que ele dissesse, você está errado, então vai ter que pedir desculpas ao outro. Pois bem, Dom Pedro II aceitou a decisão. A questão Christian foi levada para ser resolvida pelo rei da Bélgica, que no Tribunal Internacional disse o seguinte, Dom Pedro II tem razão. Ele não é o responsável pela questão Christian. Ele não deve pedir desculpas. O governo inglês, então, fez um pedido de desculpas ao governo brasileiro, a Dom Pedro II, acabando selando de fato a paz entre Brasil e Inglaterra. Naquele momento, os ingleses, a grande preocupação dos ingleses era outra. A preocupação dos ingleses era simplesmente deles, deles evitarem que o Paraguai crescessem comercialmente. Os ingleses queriam dominar o comércio, não poderiam ter concorrência, então eles tinham que eliminar. E naquele momento, os ingleses chamaram o Brasil, Argentina e Uruguai, que eram dependentes dele, para que os três se unissem contra o Paraguai. Naquele momento, foi formado o que a gente chama de Tríplice Aliança. Observa, meu aluno, a Tríplice Aliança, ela vai ser parte da Guerra do Paraguai. Ela vai ser uma aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai, todos para combaterem o Paraguai. Então todos deveriam combater o Paraguai. Lembrem, o Brasil ele não tem armamento e de fato o Brasil ele também não tinha condições, mal sequer sabia a quantidade de homens que a gente tinha para contar numa guerra. Foi então que os ingleses começaram a vender fiado o armamento para o Brasil. Observem que a nossa dívida externa vai aumentando. Lembrem que a dívida externa brasileira nasceu no momento da independência do Brasil. Então, a nossa dívida foi aumentando, que a gente foi comprando o armamento. A guerra iria, de fato, agora começar para valer. O Brasil começaria a combater o Paraguai para expulsá-lo da região do Mato Grosso. Daí veio a primeira vitória da Marinha Brasileira em guerras. A primeira grande vitória do Brasil foi a chamada Batalha do Riachuelo. Ô meu aluno, caro aluno do Humanas em Foco, fica aqui, foco, atenção! Quando a gente falar em Batalha do Riachuelo, quando a prova do vestibular tá lá a questão Batalha do Riachuelo, ele está se referindo à Guerra do Paraguai e a primeira grande vitória do Brasil em guerras. Poxa, cara, aí, meu amigo, o Brasil conseguiu expulsar o Paraguai do seu território. Mas lembrem que o Brasil precisava de homens para a guerra. O dinheiro o Brasil estava tendo, porque os ingleses estavam vendendo fiado. E aí o Brasil precisava de homens para a guerra. E o Brasil não tinha esses homens, não sabia a quantidade de homem que tinha. Foi então que Dom Pedro II teve uma ideia. Ele deve ter pensado o seguinte, agora, pois, preciso saber a quantidade de homem que tem nessa terra. Então, Dom Pedro II decidiu instalar o censo no Brasil.
O primeiro censo do Brasil, minha gente, essa consulta que o IBGE faz a cada 10 anos para tentar ver como é que está o Brasil, para projetar o Brasil para os próximos anos, para criar leis, para aprovar obras, para tentar atender à necessidade da nossa população, ela começou a ser feita durante o segundo reinado. Foi no segundo reinado que existiu o primeiro censo do país. Hoje, o último censo, o censo de 2010, ele queria saber a renda média do brasileiro, a expectativa de vida, queria saber a quantidade de pessoas que moram dentro de uma casa, uma renda familiar, se você convive ou não com pessoa do mesmo sexo, né? Se você tem uma união estável. São várias as perguntas que eles fazem hoje em dia, um verdadeiro recenseamento. Mas o primeiro censo da história do Brasil, ele só queria saber uma única coisa: a quantidade de homens que existiam no Brasil. Porque no caso de guerra, o Brasil precisava saber a quantidade de homens que ele poderia contar. E Dom Pedro II, naquele momento, precisava de homens. Foi então que Dom Pedro II ele teve uma outra ideia. Qual, Barata? Vocês lembram que lá na Revolução da Farroupilha, os membros da elite, para contar com um exército forte, eles decidiram dar a alforria do negro, né, que participasse da guerra. No final da guerra, o negro ganharia sua alforria. Lembra disso? Pois bem, Dom Pedro II utilizou a mesma estratégia. Ele pegou e disse o seguinte: olha, no final da Guerra do Paraguai, vocês serão homens livres. Foi assim que ele disse? Foi não, meu aluno. Dom Pedro II, ele pegou e disse: todo negro, todo escravo que se alistar no exército, automaticamente passa a ser um homem livre. Ele, para tentar ganhar um número de soldados, ele estava dando alforria para os escravos que quisessem participar da Guerra do Paraguai. Lembrem que os ingleses estavam financiando, emprestando dinheiro para o Brasil, para que o Brasil pudesse pagar suas contas de guerra. E o Brasil estava pegando o negro para dentro da guerra. Depois que os paraguaios foram expulsos do Mato Grosso, eles voltaram para a sua região e tentaram fechar suas fronteiras. Mas aí os ingleses teriam dado ordem para Argentina, Uruguai e Brasil atacarem o Paraguai. A guerra só estava começando. Ela foi aumentando, até o momento que Solano Lopes não tinha mais condição de produzir o seu armamento. Ele precisava comprar armamento. Ele tinha dinheiro? Tinha. Começou a comprar os armamentos do próprio governo inglês, que vendia também armamentos para ele. E a guerra continuava. A partir do momento que o dinheiro de Solano Lopes acabou. E aí os ingleses disseram: ei, que é isso, rapaz? Nós somos amigos. Se preocupa com isso não. Porque nós iremos te emprestar o dinheiro, ou melhor, iremos vender fiado para ti. Aí Solano Lopes, beleza, começou a comprar o armamento fiado. E a guerra só continuando. Teve uma hora que a dívida do Paraguai estava lá no espaço, uma dívida estava enorme, o Paraguai já estava devendo à Inglaterra, né? Estava uma dívida imensa. Foi nesse momento, então, que os ingleses pegaram e disseram: Solano, acabou, não vamos mais te vender nada não, viu, cara? Meu amigo, quando ele falou para Solano que não ia mais vender nada, ele reuniu a Tríplice Aliança e disse: Brasil, Argentina e Uruguai. Eu quero que essas três nações se unam e invadam o território do Paraguai. Agora eu quero que vocês conquistem o Paraguai, destruam cada parafuso que tiver lá, cada fábrica. Eu quero que vocês acabem com tudo. E acabem destruindo também toda a população masculina, que não seja crianças e nem idosos. Meu amigo, Brasil, Argentina e Uruguai acabaram invadindo as terras paraguaias e fizeram um verdadeiro massacre. As indústrias paraguaias foram destruídas. 90% da população do Paraguai masculina acabou sendo eliminada. Só restaram idosos e crianças. Mas, Barata, por que eles vão decidir eliminar a população masculina? Para pensar, meu aluno. Se eles estavam destruindo a indústria, não bastava destruir a indústria não, porque os homens depois poderiam reconstruir. Era necessário também acabar com os homens, acabar com a possível mão de obra e assim fazer com que o Paraguai não restabelecesse a sua economia. Até hoje o Paraguai ele sente a pancada, ele sente essa guerra, porque ele vem numa economia de reestruturação. Para nós parece ser muito tempo,
a Guerra do Paraguai? Parece que a Guerra do Paraguai aconteceu há muito tempo. Mas para a história, foi um dia desses. A economia do Paraguai ainda ela vem se reerguendo depois dessa guerra, para você ter uma ideia. Porque a população masculina foi exterminada. Muitas mulheres acabaram sendo abusadas e estupradas pelos soldados que invadiram. Só tem um detalhe. Terminada em 1870 a Guerra do Paraguai, os nossos militares voltaram como heróis. E aí, meu amigo, eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar naquela ideia do mito da caverna. Não já ouviu? O mito da caverna, se vocês lembram, é que quando você não conhece algo, você não acha ruim de não ter. Né? Você não sabe o que é, você também não quer ter. Mas a partir do momento que você começa a conhecer uma nova realidade, você começa a querer ter aquilo. Pois bem, o exército brasileiro, nossos militares, eles não tinham valor nenhum para o governo. E o nosso governo era uma monarquia. Eles foram lutar ao lado de governos republicanos, que os militares tinham uma forte participação. E eles começaram a observar que os militares eram importantes dentro desse sistema de governo. E, meu amigo, quando voltaram como heróis. E começaram a reivindicar participação política. Os negros, quando voltaram, eles começaram a se sentir heróis. Poxa, voltei da guerra, lutei pelo Brasil, só que tinha um problema. Quando eles voltaram, eles estavam livres. Porém, seus familiares que não tinham ido para a guerra continuavam sendo escravos nas senzalas, nas mãos dos feitores. Foi então que o movimento abolicionista no Brasil vai começar a ganhar força. Naquele momento, Dom Pedro II tinha que fazer alguma coisa. E aí, Dom Pedro II foi um gênio. Como, Barata? Ele pegou os oficiais militares e puxou para participar do governo. Ele deu participação, ele deu poder para os militares. Mostrou a importância dos militares. Para quê, Barata? Porque se ele não desse aquela participação, os militares poderiam apoiar as ideias abolicionistas e assim derrubar Dom Pedro II, não? Então o que foi que ele fez? Ele puxou aqueles heróis e colocou eles dentro de cargos públicos importantes, mostrando que eles eram importantes para o governo. E em relação ao negro, ele deu aquela situação de, calma aí, eu vou resolver o problema de vocês. Eu não posso decretar a abolição imediatamente. Ele disse assim, eu não posso chegar aqui e falar, vou decretar uma abolição. Mas eu tenho uma ideia. Eu vou decretar uma lei abolicionista. Foi aí que a segunda lei abolicionista do Brasil apareceu. Professor Barata, qual foi a segunda lei abolicionista do Brasil? Foi a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre de 1871, ela foi uma lei que dizia que todo negro, ou melhor, que todo escravo, porque você tem que lembrar, meu aluno, que quando a gente fala escravo, não é necessariamente um negro, não. Existia escravo branco também. A gente já falou isso em aulas anteriores. Então, todo filho de escravo, a partir daquele momento que nascesse, não era mais escravo. Estaria nascendo como homem livre. Porém, contudo, todavia, tem um detalhe. A criança teria o direito de ser criado pela mãe e cuidado pela mãe até os 8 anos de idade. Dos 8 aos 18, a criança deveria trabalhar para indenizar todo o custo que o senhor teve com ela. Resultado, pergunto a vocês, meus caros alunos, resultado. Se você olhar, a lei do ventre livre, de fato, libertou muito negro? Não, né? Por que, professor? Que é isso? Calma aí, o senhor está dizendo que todo negro que estivesse nascendo, ou melhor, todo escravo que estivesse nascendo estaria livre? Então, libertou. Não. Por quê? A lei do ventre livre, ela foi uma lei de 1871. Observou isso aí? E a última lei abolicionista, a Lei Áurea, foi 17 anos depois, né? Que vai ser justamente a lei que vai acabar com a escravidão no Brasil. Quer dizer, os primeiros filhos de escravos que estariam livres de fato, só estariam livres a partir de 1889. Só que a lei abolicionista foi de 1888. Então veja, a Guerra do Paraguai foi importante por quê? Porque, em primeiro lugar, deu uma formação, definiu a fronteira brasileira de fato, né? O Brasil vai dar uma formação territorial, vai dar uma definição de fronteira, isso é um ponto importante. Segundo ponto importante, para que meu aluno possa lembrar, a Guerra do Paraguai ela vai ser importante
porque os militares vão começar a ter maior participação política, eles vão ser reconhecidos, certo? E terceiro ponto importante, as ideias abolicionistas vão ganhar mais força aqui no Brasil. Então as questões abolicionistas, elas acabam ganhando muito mais força, tá bom? Pois, meu caro aluno, eu espero que vocês tenham gostado dessa outra aula. Essa aula aqui foi a Guerra do Paraguai, para você ter um resumo, uma ideia de como é que foi essa guerra. É importante que você lembre que a primeira batalha vencida pela Marinha de fato, a mais importante, foi a Batalha do Riachuelo. Lembra daquela loja, né, de atacado, de varejo, aquela loja de tecidos, né, que tem nos shoppings, que tem nas ruas, que é Riachuelo? Lembra dela? A Batalha do Riachuelo, certo? Foi a primeira grande vitória e toda vida que está se referindo a essa vitória está se referindo à Guerra do Paraguai. E outro ponto importante também é porque a Guerra do Paraguai ela vai dar a definição da nossa fronteira e a Guerra do Paraguai também ela vai fazer a criação do primeiro censo do Brasil, além das ideias abolicionistas virem com tudo para a nossa sociedade, tá bom? Então, fica ligado no Humanas em Foco. Na próxima aula a gente fala sobre a questão abolicionista, certo? E a questão religiosa. Pois fica ligado, estamos de olho no vestibular, estamos com vocês e foco no Enem, porque Humanas em Foco é mais você no vestibular.